Diego, está concentrado? Eu tô procurando o significado de uma palavra. Ah, tá. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Você não é, você está gorda. Eu gostaria de saber por qual razão eu ouvi essa frase hoje de uma amiga e eu não consigo tirá-la da cabeça. Queria saber por quê, mesmo estudando sobre a cruel imposição de padrões e sabendo que estar ou ser gorda não devia soar pejorativo. Essa frase tem o poder de me fazer querer deitar na cama e não levantar nunca mais. Quando eu lembro da frase, e isso acontece de 5 em 5 minutos, eu percebo meu corpo, tudo, simplesmente tudo que eu faço na minha vida, todo o resto que eu sou desmorona no chão, como se eu não valesse nada. Eu me torno um lixo. Qualquer qualidade que eu tenha se torna insignificante e eu chego a pensar, se eu morrer eu vou ficar bem magra, né? Dói. Dói tanto que eu acredito que quando fui internada em uma clínica, um dos motivos foi esse. Eu não estava bem por 1000 coisas que tinham acontecido. Mas o maior trigger de todos era lembrar que eu tinha engordado. Por quê? Onde está o enorme vácuo entre o meu racional e o meu emocional, que não permite que eu não só entenda que eu tenho que me sentir bem comigo mesma, mas que eu fique bem, de verdade, comigo mesma. Eu não consigo me olhar no espelho, eu não me permito achar alguém bonito, pois acho que não sou digna. Eu tenho pavor de encontrar pessoas conhecidas na rua, pois eu já ouço elas comentando. Você viu como a Virgínia engordou? E daí? E esse e daí é pra mim mesmo. Porque as pessoas vão comentar. O mundo não vai mudar de uma hora pra outra e me destrói por dentro ver que eu também faço parte desse mundo. Eu posso ter total consciência que o corpo do outro não é problema meu. Posso admirar e incentivar muitas mulheres que eu conheço e que considero maravilhosas, mas não tenho que faça eu me aceitar. Quanta soberba minha. É como se eu não pudesse engordar. Como se eu estivesse sendo falsa com todas essas mulheres e, no fundo, ser gordofóbica como todo o resto. Eu queria muito que esse texto virasse agora um grito de guerra e autoaceitação, mas eu não consigo. Eu me sinto nojenta, mesmo sabendo que eu não sou, pois ninguém é. Para ajudar, nesse mesmo dia de hoje, o Facebook decidiu me relembrar essa foto aí, tirada em 2013, o melhor ano da minha vida. Eu estava feliz, realizada e, pela primeira vez, bem comigo mesma. Pela primeira vez em 26 anos, eu gostava de mim e que sentimento louco que era esse. Pois, ao mesmo tempo que era bom, eu achava errado me sentir assim. Lógico, eu estava magra, mas isso não era grande novidade, pois eu sempre fui muito, muito magra mesmo. Tive um biotipo daqueles irritantes que come tudo e não engorda nada. Com os anos, vez ou outra, eu saía da zona do esquelética e ia pro normal. Mas eu sempre me entendi como sendo uma pessoa que não tem problema com engordar e que era só melhorar um pouquinho a alimentação que tudo voltava como antes. Veja, eu não engordava, mas isso nem de longe significava que eu sempre estive bem com o meu corpo. Pelo contrário, eu sofri muito bullying quando era criança. Olivia Palito, a Virgínia quando tá de frente parece que tá de lado, quando tá de lado parece que foi embora. O braço dela parece uma caneta Bic que dá pra quebrar. Entre outras coisas, como ter ido na adolescência em um psicólogo que mal me ouviu e já concluiu que eu tinha anorexia, o que eu nunca tive. Por causa desse comentário, por muito tempo eu tive um fotolog que era /anorexia, e as pessoas me chamavam de a anorexia. Bonito, né? Sim, eu fiz uma brincadeira com um assunto tão sério. E hoje em dia, acho que eu estou sendo punida por isso. Hoje em dia, já pensei que eu queria ter anorexia, uma doença tão, tão grave e triste, só para poder emagrecer novamente. Hoje em dia, eu já ouvi amiga dizendo que fulana fez bariátrica e está sofrendo muito, vomitando, não pode comer nada, etc. Mas ela pelo menos está magra. Para aqueles que leem tudo isso, no caso, ouvem tudo isso e pensam, mas você pode emagrecer, por que você não começa a fazer exercício? Eu fiz essa dieta aqui, blá, blá, blá. Não é esse o ponto, galera. O ponto é chega de ser refém do peso da balança para ficar feliz. Eu nem me peso, eu não faço nada para emagrecer. Era para eu ser super desencanado com o corpo.
Mas não, cá estou eu, não querendo sair na rua e desmerecendo todo o resto que eu sou. Uma psicóloga recente, quando entramos nesse assunto, chegou a me dar um livro sobre como emagrecer e se manter magro. Meu, sério? Se adaptar à sociedade é mais importante do que eu primeiro entender e aprender a me amar, independente se eu tenho 40 quilos ou 80 quilos? Pensar magro é mais importante do que saber que cada quilo que eu ganhei é parte de uma história e tá tudo bem? Percebi então que ela também é mulher, e por mais profissional que seja, há algo nesse mundo que nos acompanha como um parasita, onde quer que a gente vá. A principal função da mulher é ser bonita, e em pleno século XXI isso significa ser magra. Me perguntaram esses dias, e se você nunca se aceitar? Se eu nunca me aceitar, que vida infeliz essa que eu tive. Foram 20 quilos engordados desde essa foto que se cumpriu a profecia do namorado da época que me falou. Se você continuar comendo desse jeito, vai virar uma bola. Oi, prazer, bola. Eu tinha acabado de fraturar a coluna, não conseguia fazer nada. Estava deprimidíssima por ter ido embora de São Paulo, voltado para Curitiba para fazer um documentário sobre meu pai que morreu. Tinha ido para Buenos Aires morar com uma amiga. Voltei antes do planejado, pois não deu certo. E, enfim, caí de uma escada de 3 degraus. Caí direto na quina e foi como se alguém tivesse me dado um golpe de machado no fim da coluna. Ali, eu perdi literalmente o meu equilíbrio. A única coisa que eu podia fazer era comer. Só isso me dava um pouquinho de prazer, enquanto eu me afundava em um relacionamento abusivo que detonava minha autoestima. Pouco tempo depois, passei por um outro problema de saúde, sobre o qual eu não posso falar abertamente, pois vivemos em 1920. Problema o qual naturalmente engorda uma mulher. Problema com o qual eu fui até o inferno, deixando lá todo e qualquer resquício de autoconfiança que eu tinha. Eu não concluí os planos de me enforcar no banheiro, pois um amigo maravilhoso me encontrava todo dia com um brownie, que eu amo de paixão. Vamos parar e refletir um pouco sobre isso? A comida é algo muito poderoso. É um prazer tão importante e significativo que muitas vezes é a única coisa que consegue dar um empurrão para a pessoa não desistir de tudo. Sim, a amizade é altamente importante. Se fosse só o brownie, não seria a mesma coisa. E também sei que a partir daí passei a ter uma relação muito ruim com a comida, pois virou a minha válvula de escape. Mas foi essa válvula que conseguiu me impedir de fazer algo irreversível comigo. Até hoje, eu não me recuperei totalmente de tudo que aconteceu naquela época. Foram coisas graves que eu fui lidando aos poucos, inventando essa teoria de primeiro meias e conseguindo sobreviver. Mesmo assim, todo esse esforço caía por terra quando eu me percebi engordando e vinha uma repulsa tão grande que me fazia planejar, juro, deitar e definhar na cama. O plano era não comer e chegar em um ponto de fraqueza absoluta para não conseguir fazer mais nada e finalmente morrer. Não fiz isso e entrei em um modo robô, me enchendo de coisas profissionais, tapando o buraco com a peneira, até que o buraco virou uma cratera gigante. Ao notar que eu estava chegando no último andar do inferno novamente e que provavelmente dessa vez eu não teria volta, eu me internei em uma clínica psiquiátrica e foi a melhor coisa que eu fiz. Um dia escreverei sobre isso, mas lá muita coisa mudou dentro de mim. Menos, é claro, a neura com o corpo. Às vezes me parece que ninguém chegou ainda em uma conclusão sobre como lidar com isso decentemente e tudo que se diz no âmbito terapêutico é vago e superficial. Você faz que sim e sorri na hora, mas quando coloca uma roupa e ela não serve, é o fim do mundo. Para completar o pacote, houve uma suspeita de bipolaridade e eu tomei remédios que incham e dão muita fome. Saindo de lá, eu conheci uma pessoa muito legal com quem me relaciono até hoje, quer dizer, relacionava. Oi, Felipe, um beijo pra você. Devagarinho, as minhas crises de pânico foram diminuindo, mas eu ainda sigo em observação, e à base de remédios para depressão e ansiedade, a bipolaridade foi descartada. Agora eu voltei a morar em São Paulo e me sinto bem melhor, pois continuo fugindo de espelhos. Eventos, pessoas, e sinto frases como essa que eu vi hoje como uma facada. Eu não sei bem por que estou escrevendo tudo isso. Talvez eu queira, de forma idiota, me justificar por ter engordado. Ou talvez seja para me lembrar de quem eu sou, pois os adjetivos que são relacionados às gordas são relaxada, preguiçosa, triste, incompetente, fraca, descontrolada, desequilibrada. E eu acho que eu não sou nada disso. Acho que nenhum corpo deveria carregar o peso dessas palavras. Eu queria achar uma saída para tudo isso que não fosse simplesmente focar em emagrecer. Eu quero voltar a fazer exercício físico e me alimentar melhor,
mas por conta da minha depressão, por conta de outros fatores que não estético. Ouvi falar esses dias sobre nutrição comportamental e achei genial, pois cansei de ir em nutricionistas que só abrem uma gaveta e te dão praticamente um panfleto sobre como comer, independentemente dos seus gostos, da sua história. Comida é muito mais do que se nutrir, ela é social, ritualística e contém significados infinitos para cada um de nós. Comida é lembrança afetiva, é prazer imediato, é se alimentar para estar vivo. Nós mulheres passamos por uma lavagem cerebral que eu não sei se tem cura e eu tenho medo de ter uma filha e passar isso para ela. Eu não posso, eu preciso me amar, eu não quero que o espaço físico que eu ocupo no mundo me defina como uma pessoa boa ou ruim. Quero achar um caminho que realmente consiga ter impacto o suficiente para desconstruir esse olhar viciado em só ver defeitos. Se alguém tiver uma luz no fim do túnel, por favor acenda ela pelo mundo inteiro, pois somos muitas e muitas mulheres que não alcançam seu total potencial por simplesmente não terem um corpo para o verão. Somos muitas e muitas mulheres fazendo dietas e intervenções malucas no único corpo que temos para que agrade aos olhos alheios e sejamos aceitas. Uma das coisas mais importantes para o ser humano é o sentimento de pertencimento, e uma das coisas mais devastadoras é a rejeição. Como já foi dito por aí, vivemos em um mundo esquisito, onde é mais importante estar magra do que ser honesta. Mulheres que se aceitam, de todos os tamanhos, de todos os lugares, eu admiro vocês de uma forma infinita. Fomos doutrinadas a nos rejeitar, e se amar é a principal revolução. Esse foi um texto que eu escrevi em janeiro de 2019, e eu escolhi ele para abrir o nosso papo de hoje, que é sobre corpo. Olá, Thaís. Olá, Diego. Olá. Oi. E lembrar que esse texto também foi um pouco um motor propulsor pro podcast, né? Sim, foi. Foi super. Tipo, eu escrevi ele, daí tava lá no Instagram e tudo mais. E daí ele teve uma repercussão interessante, que é até inesperada. E daí que a gente começou, não, tem que ir pra uma coisa além do Instagram, né? E eu escrevi uma carta pra você, né? Mandei pelo correio. Sim! Você escreveu uma carta, tipo, bateu em você tanto, né? O texto que a Thaís escreveu uma cartinha e me mandou pelo correio. Não sei se eu sabia disso. É. Tá, agora eu fiquei meia hora falando, lendo meu texto, então falem vocês, porque eu não aguento mais ouvir minha própria voz. Quer começar, Diego? Não, pode começar, Thaís, por favor. Não, então, eu acho que o tema de hoje é super importante mesmo, porque a gente está em outubro, né? E a chegada do verão faz um pouco... Sempre tem uma nuvenzinha, assim, meio... Uma nuvenzinha não, é tipo um pânico, né? Assim, eu tava querendo ser generosa na nuvenzinha. Peraí, que o Eu derrumei o meu chá. Pera, só vamos ter que... Olha, a minha terapeuta diria que ter derrubado o chá nesse momento que eu falei, porque tem uma questão aí também. Peraí. Já volto. Ainda bem que não estava, tipo, super quente. Foi só, tipo, uma aguinha quente do que é? Ginger blood. Blood orange. Ah, é blood orange. Então, mas eu vou continuando enquanto vocês vão se organizando aí. Arruma. Com a chegada do verão. Isso. Porque isso faz com que você abra o guarda-roupa e um pouco veja os seus vestidos e pense, mas será que já tá calor para eu usar esse vestido? Não, acho que ainda não. E daí você olha lá fora e tá tipo 35 graus e você pensa, não, mas acho que eu vou com essa calça mesmo e com essa blusinha e vou levar esse casaco porque pode fazer frio. Então... Exato. Nossa, que terror que começa. Nossa, já pensando, tipo, meu Deus, daqui a pouco vão começar convites pra praia, o que quer que seja, e eu vou ser obrigada a estar em público. Não, e aí tem uma questão muito séria que é o aquecimento global, né?
Exato. Não então, vai mais existir essa é a principal inverno. questão. Então... Exato. E daí, meus amigos, vai ser difícil a situação para quem tem essa questão com o corpo. Uma das primeiras coisas que a gente pode falar é que nenhuma das pessoas que está aqui falando é obesa. Né? Antes de qualquer coisa, assim. Eu acho que nenhum de nós está dentro dessa... Depois a gente pode colocar lá no primeiro mês uma foto nossa de biquíni para eles verem. A gente... Pode ser. Pode ser, eu acho uma ótima ideia. A gente coloca altura, peso e altura. Isso. E como que é? O ICM. Isso. Medidas, a gente pode tirar medida. Ai, como... pegando esse gancho, tipo, eu tava conversando agora há pouco com o Diego e tal, não sei o que, sobre paqueras e flertes, e falando, assim, de medos, assim, que eu sempre tive, por exemplo, nessas coisas de Tinder, essas coisas de... Tá, você tá lá conversando com a pessoa, a Thaís não sabe disso, né, que a Thaís é uma pessoa casada, uma pessoa, entendeu, que, olha, já acertou na vida. Mas que daí você conversa com a pessoa, tá a tua foto lá, e daí quando vem um momento encontro, sempre me dá um pânico total e completo, porque é do tipo, agora chegou o momento, tipo, eu fico sempre pensando, as minhas fotos não mostram quem que eu realmente sou, e quando a pessoa me vê ao vivo, vai pensar, putz. Daí o Diego me perguntou assim, mas você não mandou nudes? Mas é que nudes é só uma parte, né? Então... Daí eu fiz uma cara assim pra ele, do tipo, meu amor, você me conhece há quantos anos pra saber que a resposta dessa pergunta é obviamente que não? E daí você falou como que é de um filme que... um rapaz responde, alguém pergunta isso pra ele, se ele não mandou nudes, ele fala, eu amo que você acha que eu tenho a autoestima suficiente pra mandar nudes. Pois é, porque é tipo, não mandei nudes, no caso. Mas mesmo se mandasse nudes, né? Eu lembro, tem um texto do Arnaldo Jabor, que ele fala sobre o nosso olhar hoje sobre o corpo, nunca é o corpo inteiro. Ele é sempre uma parte do corpo. Então, fragmentos de nós mesmos, né? Não é... Ninguém coloca lá... Quer dizer, que coloca, né? Tira na frente do espelho, né? Verdade. Não, tira na frente do espelho. Thaís tá falando coisa... Eu ia falar assim, nossa, Thaís... Thaís, você também não manda nudes pro teu marido. Pois é, e a gente tá agora nessa época dos nudes, né? E, bom, enfim... A minha relação com o meu corpo sempre não, mas assim, por muito, né, nos últimos tempos tem sido péssima. Agora na psicóloga, na minha última terapia que eu tava falando com ela, e a gente tava conversando sobre essa coisa de flertar, né? Eu tô conversando sobre isso com todo mundo, pelo jeito. E eu me acho tão horrível, assim... fisicamente falando, porque assim, né, de personalidade eu até sou legal, sou uma pessoa bacana. Sou uma pessoa legal, sou uma pessoa engraçadinha, relativamente inteligente, né, tem assuntos, faz cinema, uma coisa interessante. Mas fisicamente eu me detesto. E eu, assim, se eu estiver num local e for flertar, digamos assim, eu não consigo. Porque vem uma voz e fala pra mim, Virgínia, se coloque no seu lugar. Ninguém quer você, amor. Olha você, pelo amor de Deus. Então, assim, eu não me permito olhar pra ninguém. E se alguém estiver olhando pra mim, imediatamente eu já tive vontade de ir ao banheiro pra ver se não tinha alguma coisa na minha cara. Se não tinha alguma coisa, tipo, na minha roupa. Tipo, deixa eu verificar se tá tudo... Porque só pode ser isso. E daí aconteceu uma situação muito esquisita na minha vida nos últimos tempos, que foi... eu vou muito trabalhar em cafés aqui, né? E daí, um dia, eu recebi uma mensagem no Instagram, assim, porque eu fui num café e eu postei uma coisa do café, taguei e tal. E era a mensagem de um barista do café, falando, oi, não sei o que, vi você e te achei super interessante, vim conversar com você, não sei o que, não. Fiquei tipo...
gente, alguém me viu? O que é isso? Eu estou sendo observada? Foi muito esquisito. Eu acho que isso nunca tinha acontecido na minha vida. In my life. Nunca tinha acontecido. E daí pra gente ver como é louco, assim, como a gente percebe o nosso corpo de um jeito. Eu lembro que você, Diego, às vezes me falava até do tipo, beleza, você pode não se achar bonita, mas você tem que respeitar que os outros achem. Uhum. Fale, Diego, agora. Eu tenho uma relação, hoje em dia, bem melhor com o meu corpo. Eu tive que fazer um filme pra isso acontecer. Foi um processo de cura que eu fiz. Um filme que misturava um híbrido com ficção, assim, tinha muito de mim lá e da minha relação com o meu corpo. E uma busca de entender como as outras pessoas se relacionavam com o corpo delas. E isso foi muito bom. Depois disso, tô num lugar bem melhor. Mas isso que você... eu cheguei nessa conclusão porque eu também não me sentia... Eu tenho 1,77 de altura, olha, eu dando medidas, desde que eu tenho, sei lá, 13 anos, que foi quando a puberdade esticou, assim. Uhum. E durante muito tempo eu pesava 65 quilos, Uhum. que pra 1,77 num homem é bem magrinho. Uhum. E assim, eu acho que dos 13 até até quase 21 eu tive meio que esse peso, assim. E eu me achava, porque na minha adolescência, na pré-adolescência, antes dos hormônios me esticarem, eu era gordinho. Uhum. Então tinha todas essas coisas do gordinho mesmo, sabe? Que tem peitos e tal. E daí eu ouvia de que eu tinha que usar sutiã, que Uhum. várias bullying em volta desse físico. E isso, mesmo eu tendo emagrecido, não porque eu procurei emagrecer, mas porque os hormônios fizeram isso por mim, Uhum. eu ainda achava que eu era gordo. Quando meu primeiro namorado eu tinha 18 anos, e eu sempre lembro de que eu não deixava ele botar a mão na minha barriga. Uhum. Porque eu me sentia gordo ainda. Uhum. E aquilo era constrangedor pra mim. Uhum. Eu ficava... Me armava, assim. Uhum. E eu tinha, né... Barriga 0, negativa. barriga negativa. Mas... então eu acho que são coisas que vêm muito lá de trás mesmo. Sim. Porém, eu cheguei nessa conclusão porque pessoas começaram da minha adolescência em diante... começaram a chegar em mim, dar em cima de mim, ou flertar comigo, né? E eu tinha mais ou menos essa mesma reação que você. Eu ficava, tipo, alguém me olhava e ficava, tem alguma coisa na minha cara, tem alguma coisa na minha roupa. O que eu tô fazendo? Será que, tipo, o que é isso? Então, tipo assim, a minha mente não acompanhou o meu corpo, meio que, eu acho. Uhum. E eu passei a ser atraente para outras pessoas, enquanto pra mim eu ainda era esquisito. Uhum. E daí... eu passei a entender isso e passei a aceitar. Tipo, tá, beleza, eu acho que tá tudo bagunçado aqui, mas as pessoas estão se sentindo atraídas por mim, elas estão chegando em mim. Então foi um lugar interessante de perceber no momento e que me ajudou muito a ganhar uma autoestima. Entender essa diferença de que o que a gente vê não é o que as outras pessoas veem, eu acho que ajudou muito. Foi muito válido, enfim, proporcionou muitas coisas. E daí, hoje em dia, olhando pra trás, eu fico achando... Não acho que quer dizer, não faço a menor ideia, porque eu não sou ninguém pra diagnosticar nada. Mas tem um distúrbio que chama dismórfia, que eu não acho que eu tive, ou... Enfim, não acho que tive mesmo. Mas que é isso, né? A definição de dismórfia é um transtorno psicológico que faz com que o indivíduo se incomode profundamente com defeitos imaginários ou triviais sobre o seu corpo. Que o sentimento é quase esse, assim, porque eu não conseguia ver no espelho o que as pessoas viam. E por volta dessa época aí, de 18 para 21...
que eu conheci esse termo, esse distúrbio, e eu cheguei até a pensar, será que eu tenho isso? Será que é isso? Sabe? Tipo, eu tô olhando no espelho, eu me acho gordo, mas eu não tinha ainda a noção de que, tipo assim, 65 quilos pra 1,77 era uma coisa muito magra. Eu ainda me via naquele local... É como se a mente não tivesse acompanhado o corpo mesmo, assim. E não que 65 quilos para 1,77 seja um corpo bonito e saudável e etc. Eu era uma pessoa magra, meio... Hoje em dia eu vejo foto, meu braço é fino, esquisito, assim. Mas então, é isso. Você não... Mas, enfim, era mais atrativo para as outras pessoas do que o pré-adolescente que precisava usar sutiã. Mas, deixa eu cortar uma coisinha. Diga. Vocês acham que isso é uma Claro, coisa por favor. que... Por exemplo, esse pensamento, ele é meio que construído na infância e está muito ligado à autoestima? É uma autoestima que não é construída ou é construída na infância? Porque, por exemplo, quando o meu seio começou a crescer, assim, aí eu tava tudo resolvido na minha vida, assim, não achava que era grande, nada. Até que uma tia minha falou, eu escutei a minha tia falar para minha mãe no quarto, ela falar assim, nossa, mas a Tati tá com um peitão, né? Pronto. Isso definiu a minha vida e a minha relação com o meu seio. E aí era muito engraçado, porque eu via um peitão e todo mundo falava, mas gente, por favor, que não é, pare com isso, da onde, né? Que é exatamente isso, eu vi algo a partir de uma construção ali daquele momento. E daí, para fazer um resuminho, assim, eu fui usar biquíni, por exemplo, sempre usava maiô, porque eu tinha vergonha, achava que eu tinha um peito enorme. E aí eu fui usar biquíni quando eu tinha, tipo, sei lá, 22 anos, que eu pus o biquíni. Ou eu usava camiseta com a calcinha do biquíni na praia. E eu era bem magra. Mas isso foi uma coisa louca. E aí, quando eu tive o câncer de mama, aproveitar que está no Outubro Rosa, quando eu tive o câncer, eu assisti um stand-up no Netflix, na época, que é da Tig Navarro, que ela fala assim, que ela sempre rejeitou o seio dela porque era muito pequeno, e quando ela teve também câncer de mama, ela achou, nossa, o peito tá se vingando, que eu rejeitei o peito. E quando eu tava lá no câncer, eu pensava assim, nossa, será que eu vou ter que tirar o peito? E aí fazer uma mastectomia? E daí eu pensava, vai que legal, vou tirar o peito, porque aí agora eu vou ter um seio pequeno. Nossa, sim. Então tá tudo certo, eu tento trabalhar que ele é querido, oi, tudo bom, amo vocês, mas é um pouco essa... Que dispositivo que é esse que depois marca uma vida inteira? E também disso, do nosso olhar para o outro, né? Que é construído. De você ouvir sempre da tua casa. Ai, como fulana engordou. Ai, como fulana tá gorda. E aí você pensa, e se quando você engorda, você se vê através daquele olhar. É engraçado que, assim... Daí você falou, que daí as pessoas vinham e falavam pra você, não, imagina, nada a ver e tal. Mas aí sempre parece que aquela pessoa que falou algo que você não gostou, não sei o quê, é aquela pessoa que está falando a verdade. Né? Aquela pessoa teve a coragem de lhe falar a grande verdade, que mais ninguém lhe fala. Agora, tipo, qualquer outra pessoa que falar, não, seu peito não é grande. E também, enfim, você não ouve. Eu não consigo ouvir, tipo, pra mim é tipo... Quem falar alguma coisa que me fizer mal vai ser a pessoa com que eu vou ouvir, que é horrível. Eu acho que... Quantos anos você ouviu isso? Qual era a idade que você... Acho que eu tava com uns 16, 17 anos. Tá. Não era. Era antes, né? Era uns, sei lá, 14 anos, 13, 14. E é engraçado porque, assim, a gente nunca tá na cabeça do outro para saber exatamente o que passou ali dentro para compor aquele comentário, né? Porque talvez ela só queresse dizer, tá crescendo o peito, ela tá virando mocinha, sabe? Tipo, só. O negócio do peitão é tipo assim, porque antes ela era uma criança que não tinha peito e agora ela tá desenvolvendo um peitinho.
E às vezes, tipo assim, que peitão bonito, né? Nossa, peitão, né? Não é tipo... não foi, de fato não foi. Assim, pode ter sido até generoso na hora. Mas... Exato, mas a gente não sabe. E essas coisas marcam a gente de uma forma... Mas eu acho que com certeza a gente agora é uma geração, uma das primeiras gerações, por exemplo, você como mãe, que vai cuidar com tudo que a Aimee vai ouvir, com tudo que ela vai ver. A gente cresceu numa geração onde, assim, qualquer pessoa falava qualquer coisa e tinha isso da tia chegar e falar, nossa, como você engordou, como você emagreceu, não sei o quê, tá. Eu, por anos e anos, que sempre fui super magra, tipo, muito, muito mesmo. Eu lembro da minha avó me falando que ia me dar um presente se eu chegasse aos 50 quilos. Isso quando eu tinha... eu era muito, muito magra mesmo. Tomei biotônico Fontoura. E é por isso que eu estou assim hoje em dia. Fome de leão. Pra ter fome de leão. E, enfim... Era tão ruim isso. Eu amava biotônico Fontoura. Mas olha só de tomar biotônico Fontoura, né? E, enfim, mas isso... E é muito engraçado que até hoje ainda, quando algumas pessoas que eu encontro que têm essa idade... que hoje em dia tá aí nos 60 anos e tal, ainda são pessoas sem filtro, ainda são pessoas que acham que podem chegar pra você e falar qualquer coisa sobre o seu corpo e fazer comentários sobre o seu corpo. Ao mesmo tempo, eu não faço comentários, mas eu me vejo pensando coisas das outras pessoas, às vezes, mesmo que logo em seguida venham foda-se, né? Eu lembro, olha só, vou fazer agora uma confissão aqui no primeiro mês. Que quando eu engordei e tal, eu lembrava que o Diego tinha uma questão com pessoas gordas. Eu tinha super. Ele tinha, e daí eu fiquei pensando, o Diego não vai ser mais meu amigo. Juro que eu fiz, sério, isso foi um momento, eu pensei, nossa, o Diego acho que ele não tem mais falado comigo e tal, porque eu engordei. E daí agora ele não quer mais ser meu amigo. Explique-se, Diego. Eu te joguei aos leões. Eu acho que é tudo um reflexo da rejeição de algo que eu fui que me fez mal, entendeu? Tipo assim, quando eu era gordinho pré-adolescente, aquilo me fez muito mal porque as pessoas me atacavam, né? E daí, quando houve essa fase... esquisita, que você demora pra entender as coisas. E daí eu meio que rejeitava gordinhos, assim, porque me lembrava de algo que eu fui que me fazia mal, né? Hoje em dia eu entendo que é isso, mas na época eu achava engraçado zoar, entendeu? Tipo, você se torna o vilão, né? Sim. Quem sofre bullying tem a tendência a fazer bullying depois, né? Isso é Mas eu acho que essa coisa da autoestima, que a Thaís perguntou no começo, eu acho que tá muito ligado com essa fase que a gente tá... A adolescência é muito potente e é a fase que a gente tá fazendo a constituição da nossa psique, né? Então a gente tá muito suscetível a muita coisa. Então eu acho que vem... de novo, não sou ninguém pra afirmar nada, nem diagnosticar nada. Mas eu acho que vem muito dessa fase da formação da psique da gente, que é onde a gente tá criando nossa autoestima, entendendo como os outros veem a gente e sempre tem aquela necessidade de aprovação, né? Então, E também é muito interessante que nessa fase da vida a gente meio que... não é que a gente não dá valor, mas a gente tem o corpo e ele é um corpo saudável, costuma ser um corpo saudável, né, pra quem não tem alguma doença específica. Então ele tá ali funcionando, ele tá super... E daí é muito engraçado, o tema é amplo, apesar de que obviamente a gente vai falar sobre as nossas crises de o quanto influencia ter engordado ou ser gorda, enfim. Mas tem também a questão velhice, né? Que é daí que começam algumas doenças e algumas coisas que você lembra que tem um corpo não só pela estética, né? Ele não tá ali só pra ser beleza e pra ser a forma de sedução e etc.
Eu, por exemplo, agora tô vendo que eu tô com algum problema no pé, que eu tô pisando errado, não sei o que, agora eu tô sempre com dor na bacia. Que coisa de idosa. Chegou o momento de ter dor na bacia. Eu falei com um amigo esses dias que agora ele descobriu que tem um negócio no cérebro. A outra tem hérnia de hiato e vai ter que, sei lá, vai ter que fazer cirurgia. Fulano e não sei o que. De repente, quando você vê esse tipo... Nossa, é verdade, né? O nosso corpo não é só pra fazer belezinha, assim. Eu que tenho os dois meniscos Você lesionados. é uma dessas pessoas, inclusive. Que inclusive agravei a lesão do joelho esquerdo 2 domingos atrás e ainda tô meio manco. Sabendo Não bem. Então, Tô sabendo a bem velhice chega, né? E, por exemplo, Thaís com o câncer, imagino o que mudou com a tua relação com o corpo quando você teve câncer. Então, o que eu acho que aconteceu foi que, assim, eu era magra, né? Eu tenho, tipo, 1,60, mas eu, por exemplo, quando eu casei eu tinha 48 quilos, daí depois eu fui para 53, 54 e fiquei a minha vida nisso, né? A minha vida, parece que eu tô casada há 67 anos, né? Mas eu percebi, assim, por exemplo, a minha relação com o meu corpo nunca foi super bem resolvida mesmo, eu sendo super magrinha, não era uma coisa que, assim, eu sempre tive questões. E daí, quando eu tive o câncer, quando eu tava com 40, isso amplificou, porque eu comecei a tomar uma medicação que eu deveria, inclusive, estar tomando agora, mas eu parei de tomar essa medicação porque tem muito corticoide e me deixa, tipo, super inchada. E eu parei também não só por isso, né? Mas isso foi uma questão central para mim. E eu engordei, então, agora eu tenho, tipo, 65 quilos. Eu engordei, então, sei lá, 11 quilos, né? E para mim, eu passei por um processo que eu não me reconheci mais. Eu, então, me reconhecia dentro daquela caixa, daquela forma, e, de repente, eu não me reconhecia mais. E eu até tem na cartinha que eu te mandei, teve um episódio para mim que foi super marcante, que o Mike estava saindo, eu falei, vai descendo, e eu tirei todas as roupas do meu armário. E todas as roupas que eu vesti, eu não conseguia me ver. E eu tive uma crise total, assim, uma crise de choro. Acho que ele esperou, tipo, sei lá, 40 minutos lá embaixo, até que ele subiu, porque eu falei, eu não consigo sair de casa. E daí essas palavras que vêm e dizem, não, mas essa roupa que você tá ótima, não é isso. Eu não me reconheço nessas palavras quando vem do outro, né? Que é o que você falou, que a gente não valida quando a gente tá mais acostumado a alguém falar. Acho que talvez eu quisesse que ele falasse assim, realmente, tipo, não dá. Acho que vamos resolver isso que tem aqui agora, não vamos mais sair, vamos cancelar o negócio, porque do que fazer isso. Acho que depois eu saí, mas eu saí foi um dia péssimo para mim e ficou muito marcado. E daí eu fiz uma conversa com uma amiga terapeuta e aí ela falou exatamente isso que você escreveu, um pouco qual que era a minha soberba que eu não me permitia, né, a ser mais gorda ou estar mais gorda ou etc. Ela falou assim, não se dê tanto poder. Por que você se dá tanto poder? E eu acho que é um pouco eu naquele momento me dá uma devida desimportância, né? Que é exatamente o contrário de fazer você crescer a tua autoestima, é saber o momento que você recua e para e fala, peraí, mas eu não sou o centro, eu sou um a mais. Não tá todo mundo olhando pra você, não tá nossa... A pessoa, sim, a gente sabe que as pessoas comentam e pensam coisas. Ela pode olhar pra você e pensar, fulano engordou, fulano está gorda.
E ela não vai passar o dia inteiro dela depois pensando nisso. Tipo, e parou por ali, entendeu? Mas na minha cabeça é do tipo assim, depois as pessoas vão se reunir, colocar vinho e ficar rindo. Tipo, e passando fotos minhas, tipo filme de, sei lá, adolescente americano, sabe? Tipo, na minha cabeça vai ser isso. Sim. Mas é muito... E é engraçado isso que eu escrevi ali de como isso tem um poder grande, assim, porque é uma questão de aceitação. Esses dias eu tava vendo uma entrevista da Alexandra, daquele Alexandrismos, que depois desse texto que eu escrevi, muita gente... Eu não conhecia ela, e daí comecei a seguir e tal, o trabalho dela. E eu vi uma entrevista dela esses dias... que tem tantas questões, né? Eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas a colocar, assim, a público essa palavra gordofobia, que realmente existe a gordofobia. E é real, e assim, eu me enxergo dentro dela, fazendo isso comigo mesma, principalmente, porque é essa soberba, tipo, beleza, aceito que a outra pessoa tá gorda, digamos, uma amiga minha que está gorda, beleza. Amiga, você está linda, você é maravilhosa, tá. Mas eu não posso. Né? Tanto que, assim, eu fico... É muito difícil pra mim, às vezes, conversar com pessoas que estão tendo uma crise de, eu tô me sentindo gorda e não sei o quê, e daí... Porque automaticamente eu olho a pessoa... Se ela está mais magra que eu automaticamente penso, nossa, ela está sentindo que isso é um problema, ou seja, eu sou um problema também, na cabeça dela. Mas na cabeça dela, eu tudo bem ser gorda, ela não. E daí já vejo, vai pra um... É foda, esses dias eu recebi uma mensagem de uma amiga minha e eu nem continuei a conversa, porque eu fico mal. Mesmo, assim, de pensar, caralho, tipo, como que as pessoas raciocinam sobre isso, assim, e é lógico que no momento, ainda mais quando você tá ainda nessa fase de estar procurando um parceiro ou uma parceira, você ainda está ali fazendo as danças do acasalamento, você fica se sentindo, tipo, nossa, forever alone vou ficar, né, porque, beleza, você é a gordinha legal, a gordinha engraçada da turma, sabe? E tem isso ainda, quantos milhões de filmes que a gente viu onde tinha sempre esse personagem, né, da gordinha engraçada ou da gordinha rejeitada, ou que tipo, tinha a menina gorda que daí, ela emagrece e tudo melhora na vida dela automaticamente. É cruel, assim, a gente passou por uma época, acho que de formação da psique durante a adolescência e infância que, olha, sobreviventes. Mas eu queria, engraçado isso, assim, vocês não se sentem, assim, um momento que o Diego tá mais resolvido, né, tá mais tranquilo, né, Diego? Mas eu... Não, o Diego tá resolvido com tudo, assim, vai, Diego. Tudo mentira. Tudo mentira. Mas não tem momento que tem um cansaço? Cansei. Tem! Assim, um esgotamento dessa ideia velha, Não, tem uns... tem uns momentos que é do tipo, foda-se. Total, às vezes eu tô, tipo, cagando e andando. Assim, porque ainda tem isso, já me perguntaram assim, mas se você quer tanto emagrecer, por que você não faz uma coisa? Minha psicóloga me perguntou, será que você quer tanto emagrecer? E de vez em quando eu fico pensando, porque assim, no fundo, eu não ligo, eu ligo, mas em alguns momentos específicos, mas não a ponto de eu fazer alguma coisa realmente para isso. Então... Mas aí, assim, tem isso, assim, será que realmente eu quero emagrecer, que eu vou ter um foco e agora, tipo, eu vou correr todo dia, vou não sei o que, sei lá, fazer mil coisas, ou eu quero que simplesmente mude a sociedade e a cultura. Agora, a partir de hoje, a gente acorda e tem, assim, a cultura hoje,
a mulher mais linda, considerada e tudo, e todo mundo começa a trabalhar para isso, é ser como você. Eu prefiro. Pois é, eu também preferiria nesse sentido, porque ia me relaxar bastante, assim, nesse né? ponto. Ia se causar um problema para outras pessoas. Mas será que isso ia mudar pra gente? Porque tá aqui dentro da nossa mente, né? Não é que tá... Mas então, tem vezes que eu fico assim... Tem vezes que eu acho que foi uma ótima coisa que aconteceu na minha vida, foi ter engordado. Por quê? Porque até então, número 1, que quando acontece alguma coisa, você começa a ter mais empatia pelo outro que tem alguma situação parecida com você. E começou a me fazer a ter esse exercício de tentar me aceitar independente de qualquer coisa. Me fez ser uma pessoa melhor ter engordado. De reflexões mais profundas, né? Exatamente, porque... Mas é isso, às vezes me dá preguiça que eu tenho mais o que fazer. Do que emagrecer. Tipo, eu acho que eu quero... sabe? Eu quero ser saudável. Eu, Virgínia, não estou saudável. Tem várias coisas que eu quero mudar, mas eu quero fazer exercício e tudo mais por outros motivos. Que seja isso, por depressão. Porque eu sei que eu não tô fazendo os meus... né? Tinha um médico meu que falava que é 50%, 50%. Né? 50% do remédio e 50% eu tenho que fazer, que é... Ele falava, você tem que dar uma volta na quadra só. Só precisa dar uma volta na quadra. Dou a volta na quadra? Não dou a volta na quadra. Mas de fazer exercício, que não seja focado no emagrecer. Eu lembro, inclusive, de uma amiga nossa em comum, Thaís, que quando eu comecei a fazer natação e eu tava gostando, etc., eu fiquei com um pouquinho de raiva quando ela falou assim, mas natação não emagrece. Nem adianta fazer, natação não emagrece. Porque, gente... Eu tava lá feliz pela primeira vez na minha vida, gostando de um exercício. Tipo, foda-se que não vai emagrecer. Sabe? Sim, nossa, o que emagrece é o crossfit. Gente, mas que bom que eu tava fazendo exercício. Eu lembro que eu fiquei com um pouquinho de raiva. Mas eu acho que ela também é vítima dessa... Sim, total. Igual a psicóloga que eu cito no texto. Também é vítima, tipo, mas... Enfim, com raiva. Sim, não, eu entendo. E não é nenhuma coisa como você falou antes de tipo, que o padrão fosse como você é. Eu acho que por uma mudança social, se a gente pudesse ter esse desejo do gênio da lâmpada, não existir um padrão, né? Porque assim, se você muda o padrão, isso vai gerar outras noias para outras pessoas. Então, eu acho que diversidade e aceitação da diversidade de todos os formatos e tamanhos e... Ontem eu fui ao shopping para comprar uma calça. Né? Momentos. E daí eu fui na loja X lá e daí eu peguei uma calça. Primeiro que assim, já é uma questão, né? Ir lá e pegar... qual que é o número que eu vou pegar? Vai ser 42, vai ser 44? Qual vai ser? Não, e não quero que ninguém veja ainda qual é o número que eu tô pegando. Tipo, é ridículo. E daí eu tava ali no provador, né? Com uma calça 44 não fechando. E pensando, tipo... Ok, vou ter que pegar uma 46, então isso, é oficial. E daí não queria pegar uma 46, e daí eu tava do tipo, não vou ter calça então. Não vou ter essa calça, vou dar só com calça de moletom. Pronto, acabou. Enquanto isso, né, enquanto tava ali no momento, com uma mini crise, não cheguei a me permitir entrar numa super crise quanto a isso. Mas, ouvindo do lado... Vocês já pararam e ouviram conversa de provador? É horrível, não façam isso com vocês mesmo. Porque daí tava do tipo... uma filha, acho que uma mãe, daí acho que a menina é bem... Né, devia ser bem magra e tal, não sei o quê. E daí ela falou assim, nossa mãe, parabéns, que sucesso, 38, parabéns. E daí eu fiquei, gente... Né? Que é isso? Exato. Eu tava ali com a minha calça 44 não fechando. Pensando, nossa, e eu mereço o quê, então, né? Mereço um chute na cara, é isso? Porque, né, se é uma pessoa que tá lá no 38, merece parabéns. Que conquistou, você está no seu auge.
Caralho, que escrotice isso, né? E a gente vai falando tanto sem pensar, e eu fiquei com raiva da menina, porque tipo, gata, você não sabe o que os outros estão passando aqui em outros provadores. Sabe? Tipo, mas é tão cruel essa questão com mulheres, assim, e eu vejo. Acho que eu não conheço nenhuma mulher, assim, que não tenha nenhuma questão, assim, específica. E também uma coisa que se fala pouco, no mundo lésbico, eu acho que é um pouco menos, mas enfim, que já que vou pensar sobre o assunto, mas o mundo gay masculino é bem cruel, né? Nossa, mas... Jesus. Porém... Assim... Não, mas tira você que é tipo... Que tá resolvido. Tira você. Não, eu acho... É um puta problema. Eles têm muito... Eles, me excluindo do universo. Você é sapatão, né, amor? Eu sou uma sapatão presa no corpo de um homem. Mas... É muita comparação e muita coisa dessa do... E gera também um preconceito. Eu tenho um preconceito com gay da academia, porque... eu já acho que eles não vão ser inteligentes o suficientes. O que é então, absolutamente um preconceito. Exatamente. Não, tem o mesmo preconceito e... Porque tenho amigos gays da academia que são inteligentes sim, gente. Eles existem. Mas... uma outra coisa é que eu acho também... Isso... Claro, um recorte do meu convívio, das pessoas em minha volta e tal. Eles têm uma tendência, o gay bombadinho da academia, de andar em bando. Eles só andam... não existe diversidade no grupo deles. Todos eles são malhadinhos. Tipo assim, no meu grupo existem várias pessoas. Inclusive homens e mulheres, não só homens da academia. Tipo, de todos os corpos. É uma... Eu não sei exatamente o que acontece, mas eles precisam... E tem um amigo meu que ele é super malhado, gostosíssimo, lindo de se olhar. E daí eu fiz um comentário um dia desse, disse, nossa, mas que isso? É um bando? Vocês não andam com outras pessoas? O que tá acontecendo? Aí ele disse, não, é porque a gente se estimula um ao outro e daí, tipo, a gente tá cada vez melhor. É uma obsessão na minha cabeça, assim. Eu acho que eles são obcecados por... Mas vira uma obsessão mesmo. Mas muito se reconhecer no outro, né? É se reconhecer. Você anda com aquele que é um pouco o teu espelho, né? E assim, querer com quem você daí, quer às vezes andar. Até vai, né? E vai nessa coisa que você falou. Eu também me sinto bem quando eu ando com pessoas mais gordinhas. Tipo, é isso. Eu vou começar a andar só com... A partir de agora vai ser uma lista de coisas. Tem que fazer terapia. Quanto que você usa de calça? Que é uma coisa independente de gordinha ou qual corpo. Eu acho que quando a pessoa ela se sente bem com ela mesma, isso transmite uma energia boa e que dá uma relaxada no que a gente sente sobre a gente mesmo. É mais confortável. Quando as pessoas estão mais confortáveis com elas mesmas, elas geram energia de confortabilidade maior, né? Mas é também essa compreensão de que o corpo é só uma parte, né? É só uma parte de mim. Né? O corpo não é todo, não sou todo eu. E quando aí você dá essa desimportância, né, para essa parte tua, quer dizer, é uma desimportância versus importância por uma outra perspectiva. Porque aí você entende que ela é uma parte, mas todas esses, assim, às vezes você lê um texto, alguma coisa, e tem um texto que eu achei super interessante que dizia que o meu corpo conta a minha história. Que é tipo, o que eu sempre brincava com a Aimee, eu dizia, uma cicatriz, uma história. Falava, tem uma cicatriz, você vai ter sempre uma história para contar. Então, eu acho que é a mesma coisa o corpo. Tipo, o meu corpo hoje representa um pouco... Eu tenho uma longa narrativa, uma grande narrativa, né? Sim, sim. Mas é um pouco isso, assim, essa compreensão e se retirar um pouco daquilo que te valida, né? Isso é muito difícil. A gente é validado pelo outro. É reconhecido pelo olhar do outro.
Sim. E aí... E a primeira coisa que o olhar do outro vê é o nosso corpo, né? Exatamente, E aí... É a primeira coisa que bate. Aí eu vejo essas propagandas ou esses Instagrams dessas mulheres que são enormes e tal, e são super bem resolvidas, e estão de biquíni na praia, e estão não sei o que lá, e eu acho lindo, e eu falei que legal, mas eu não me vejo representada nessa mulher, não pelo corpo dela, mas pela coragem. Eu acho um ato de coragem, assim, completamente admirável. Sim. E aí nossa, é nesse lugar que eu não entro. Então não é... Eu pensei, será que o mundo está mudando para mim quando eu abro os Instagrams e vejo essas mulheres todas com 1.000 seguidores ou falando de gordofobia e tal? Será que está mudando para mim? Aonde é que eu não me vejo percebendo essa transformação social? Eu não me vejo porque eu acho as mulheres muito mais corajosas do que eu. Eu sou super covarde, não tô resolvida com isso, assim. Eu entendo todo o contexto do que a gente tá falando, mas a questão do achar um ato corajoso é problemático, né? Eu acho que a gente tem que ver com a gente mesmo por que acha que esse ato é corajoso. Porque é simplesmente ela tá sendo, né? Seria corajoso porque para a sabe gente, que ela né? vai... porque assim, ela tá se expondo, sim, a muito hater. Tipo, ela tá enfrentando uma coisa que a sociedade tá dizendo. Isso é uma das coisas que eu falo daí no final do texto. Você se amar é um ato afrontosíssimo. Você se amar sendo gordo é um ato, assim, que você tá, tipo, indo contra tudo que dizem que você não pode ser. Você, além de ser gordo, você se gosta. É tipo, não, meu amor, você tem que ficar ali no canto chorando. Então, assim, eu acho que é daí que vem a coragem, sabe? Uma coragem de ir contra a tudo que estão falando que você tem que ser e sentir. E a coragem a partir da minha perspectiva, né? Porque dela é como o Diego falou também, né? Ela, a pessoa que já cresceu com isso, já mudou aquela chavinha, ela não tá nem aí. Ela vai passar o batom vermelho, colocar sua roupa de pin-up e vai, né? Tipo... Exato. Eu te cortei, Diego, fala. Não, eu ia concordar no sentido de que eu acho que o ato do amor próprio é realmente o mais revolucionário de todos, assim. Porque o amor próprio ajuda muito... Aquela coisa de que o amor é a resposta pra tudo. Eu acho que mais do que o amor é a resposta pra tudo, o amor próprio é a resposta pra tudo, né? A solução dos problemas. Porque uma vez que você se ama e você tá bem com você mesmo, você para de procurar um defeito no externo, ou procurar... Você tá bem, você tá em paz, você não tá buscando intriguinha, você não tá, tipo... Não, pessoa feliz com ela mesma é a melhor coisa que tem, né? Porque você não vai fazer mal pro outro. Né? Mas também tava pensando que a gente tá falando, né, muito dessa questão de ser gordo, não ser, ou enfim... Mas também tantas outras relações com o corpo que a gente tem, né? Que é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais na minha terapia. Porque, além de tudo, talvez, inclusive, porque como eu sempre fui magra, eu não tinha, ou seja, né? Na teoria, eu não tinha nenhum problema com o corpo. Então, assim, o corpo nunca foi uma coisa que eu fui atrás de ser saudável. Porque, teoricamente, se você é magra, é saudável, né? Automaticamente, na cabeça das pessoas. Só que eu, além da questão de ter engordado ou não, enfim, outra coisa que aconteceu nessa época que eu engordei e que continua até hoje, piorou nessa época, né? Algumas atitudes que eu tenho com o meu próprio corpo que são muito bizarras. Eu, por exemplo, tenho skin picking, que é que eu fico me cutucando, eu faço feridas enormes no meu corpo. Uma das coisas que a minha psicóloga tem falado pra mim e que eu acho bem legal, que eu tô tentando procurar formas de me relacionar com o meu corpo de uma forma diferente. Porque essa coisa de ficar me cutucando e fazendo ferida parece, às vezes, pra mim, que eu preciso sentir que eu tenho um corpo. Porque eu sou tão mental, eu cuido tanto da minha psique e fico cuidando tanto da minha saúde mental que eu esqueço que, sim, são coisas diferentes, mas estão muito ligadas. Tipo, daí, né, esses dias eu tava falando com uma amiga minha, eu lembro dos gregos que falam, né, corpo são, mente sã.
Porque se você cuida de uma coisa, vai influenciar na outra, não tá totalmente desligado uma coisa da outra. Então, tenho pensado em formas, né, que seja via dança, via alongamento, via qualquer coisa, ou, por exemplo, natação, por mais que não emagreça, foda-se, né, porque, inclusive, a natação pra mim é uma coisa muito legal, porque daí ela envolve o corpo inteiro, né, como exercício, e a água tá em contato com o seu corpo inteiro. Então, você sente que você tem limite. Aqui é o limite do meu. Aqui começo eu e aqui termino eu. Então, você tem algumas coisas do corpo que vão para essa questão psicológica junto, né? Além de, por exemplo, você ter, às vezes, coisas que são psicossomáticas, que você acaba tendo no seu próprio corpo, né? Tipo, quantas vezes estresse não gera coisas na pele, quantas vezes você não tem alguma... Ou, enfim, questões mais sérias, às vezes, também por causa de questões psicológicas. Mas aí, se a gente pensa no corpo como... Até como você falou, de que forma que você tem essa consciência corporal e como que você faz isso. Se você faz se fazendo as feridas ou se isso vem através do estresse e empipoca teu corpo inteiro, de que forma que meu corpo está se tornando visível a mim mesma, né? Então a gente está falando... É como se ele estivesse falando com você. Exatamente, ele está chamando porque ele sente essa invisibilidade, né? E essa invisibilidade é desse todo, que é o corpo são, mente sã, né? Não, minha psicóloga perguntou ontem, eu tava com o Diego esses dias na Leroy, eu tô procurando um espelho de corpo inteiro que faz anos que eu não tenho. Anos que eu não tenho um espelho de corpo inteiro, porque eu não quero me olhar. E é um dos exercícios da minha psicóloga, eu ter um espelho de corpo inteiro em casa. Porque desde que tudo isso aconteceu, juro, eu tomo banho sem olhar pra mim. Tipo, eu não olho no espelho, eu não olho pra baixo. Tipo, eu não... E daí é isso, daí eu fico me cutucando e não sei o quê, porque o meu corpo fica falando, oi, a gente existe, a gente tá aqui, você não é só uma mente vagando por aí, essa mente tá dentro de alguma coisa, né? Tem um recipiente pra ele, assim. Então, seria tão bom, o melhor seria isso, né? Se todo mundo conseguisse ter uma boa relação com o corpo, não que tivesse a questão estética, porque é importante, né? Até tava aquela série lá do Netflix que eu amo, One Strange Rock, que ele fala que a gente começou a ter relações, né? Todos os animais ou seres vivos começaram a ter relações sexuais, entre aspas, mas para diversificar a genética. E para isso, para você conseguir ter essa diversificação genética, que era uma questão para você conseguir sobreviver, né, a espécie sobreviver, que veio a questão estética, digamos assim. É por isso que daí as flores começaram a existir. Então, ele fala que começou essa coisa do dress to impress, para você chamar a atenção do parceiro, o que quer que seja, para você conseguir chamar a atenção e conseguir se reproduzir e ter essa diversidade genética e a sua espécie perdurar por sei lá quanto tempo. Então, a gente vai ter uma questão estética para chamar a atenção e, enfim, mas que a gente tivesse uma relação com o corpo muito mais para estar vivo e estar bem, né? Tipo, que isso fosse mais importante do que a estética. Olha. Mas, de novo, Divaguei. A gente vai ter essa questão estética para atrair um próximo. Porém, isso vai ser construído a partir do que a gente acha. Porque de novo, aquela coisa do tipo... eu não me achava atraente, mas pessoas estavam me achando atraente. E daí isso fez mudar. E daí, não sei porquê, eu pensei... Tô aqui na Associação Livre. Eu pensei na questão de que... O que atrai vocês quando vocês... saem da caverna e vão para um ambiente social e uma pessoa naquele ambiente social, o que chama vocês? O que atrai? Qual que é o beleza ou fato ou não tá me vindo a palavra, mas tipo jeito, o que é que atrai vocês?
Porque pra mim, por exemplo, o que me atrai é uma pessoa tímida. Eu sempre vejo a pessoa tímida no ambiente que eu entro. Ela é a que mais me chama atenção. Sim. E na minha cabeça, aquela pessoa tímida é que ela tem tanta coisa pra expressar que eu quero escutar tudo que ela tem pra falar, sabe? Sim. E isso é o que me atrai. Não é nada físico. Não é nada... claro, tem biotipos que me atraem mais do que outros. Isso é claro. Eu adoro asiáticos. Se tiver asiático, se for um asiático tímido, eu tô lá. Tô lá assim, ó. E aí, tudo bem? Vamos conversar um pouco? Olha só que interessante. Você se atrai por caras que são bem o contrário de você, né? Sim. Inclusive, é um biotipo que eu não enxergo. Se tiver um... As pessoas não estão te vendo, Diego, então se descreva. Ouvi dizer que o meu biotipo é meio Latin lover. Tipo, moreno, barba ou bigode, enfim. É um tipo que eu não vejo. Eu sempre vejo mais asiáticos. É o que mais me chama atenção, sempre. A pessoa tímida, independente de cor, raça, tamanho, peso que for. Tímido sempre me atrai, me chama a atenção. Assim, aquela pessoa ali, ó, tem um monte de coisa interessante acontecendo na cabeça dela. Eu quero saber o que tá acontecendo ali. E pessoas que tem um termo que é baby face, quando as pessoas têm uma cara jovenzinha assim, isso também me atrai um pouco. Mas também difere, assim, se for... Só não pode ser novo, gente. Gente nova não dá. Pode parecer novinho, mas se for novo, não dá. Mas vocês, o que é a coisa que atrai vocês? O que é a questão estética ou de energia ou de, sei lá, de jeito? Assim, não faz parte de nenhuma forma sei lá, do meu repertório histórico de memória, que um dia eu olhei para um cara e falei, nossa, olha aquele cara, que lindo que ele é, que sarado, olha aquela bunda, olha o peitoral dele, vou lá. Não, nunca. Eu acho que... Nossa, que vontade de deitar naquele peitoral. Não, de forma nenhuma. Eu acho que também eu tenho um pouco isso, assim, que o Diego tem, que eu achava sempre muito mais interessante os quietinhos, assim. Mas tem uma questão estética, gente, que claro a gente tem, olha, claro que a gente olha, tipo... Eu, por exemplo, primeira coisa que você vê, você bate, é a estética, mas é exatamente, tipo, é uma estética com o jeito junto. Sim, e muito porque, o rosto, por exemplo, né? Você olha pro rosto, pro olhar. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa muito bonita, muito bem arrumada, muito não sei o quê, eu já fico... Pra mim, já não quero. Ou, por exemplo, que nem quando você vê no Instagram, uma pessoa que tira muita selfie. Vixe. Daí já acho meio tipo, vai ser... Ai, que saco essa pessoa. Eu tenho uma coisa, eu gosto de gente tímida também. Gosto de daquele pessoa meio rejeitada e tal, curto. Mas se tem uma coisa que me pega, é me fazer dar risada. E fazer dar risada, porque eu sou muito difícil de fazer. Por exemplo, Thaís, eu sou apaixonada por você, tá? Beijo. Você também, Diego. Mas ninguém... Por que vocês dois não me querem? A gente podia fazer um trisal lindo. Sério. Eu tô indo pra São Paulo. Não, mas sério, mais. gente engraçada, eu lembro de já ter, assim, por exemplo, o Diego sabe de uma pessoa que eu conheci uma vez. A primeira vez que eu vi essa pessoa, eu fiquei tipo, nossa, que pessoa horrorosa. Tipo, nada a ver, não sei o quê. Passou um tempo, essa pessoa era tão engraçada, que me fazia rir tanto, me apaixonei. Nossa, é terrível. Gente engraçada, olha, pra mim a estética fica daí, tipo, no chinelo, me apaixono. Mas tem uma questão estética que te atrai sempre, que eu sei qual é. Qual é? Androgenia. Eu gosto de pessoas andrógenas. Sempre gostei. Se a mulher tá ali no intermédio, você não sabe direito se ela, tipo, sabe, essa androgenia chama a atenção da Virgínia. E se é um homem que tem fatos delicados, também atrai a Virgínia. Isso sempre, desde sempre. Nossa, sempre. Virgínia curte uma androgenia, isso desde sempre. Quando eu era adolescente, nossa, que eu namorei mais homens, né, do que mulheres. Então, homens eram sempre pareciam menina. Sempre.
E hoje em dia que eu estou com um olhar mais aberto para as mulheres também. São sempre meninas que têm uma... Mas também não é sempre só Não, isso. não é... Eu, por exemplo, me relaciono com um homem loiro hoje. Não, ele não é asiático. Ele é tímido. Ele é tímido. Mas, tipo assim, ele não é o biotipo que é a primeira... E, tipo assim, se você olhar o meu histórico, a coisa mais variada de todas. Tem 2 asiáticos no currículo, mas tem loiro, tem moreno, tem tudo, assim. É meio que... Sim. É o que bate pra mim. Eu não tenho tanto um apreço, pelo físico, pelo externo. Não tenho um padrão, por assim dizer. Mas você tem um pouco mais de padrão, tipo assim, no sentido que todos eles brincam com alguma coisa dos 2 gêneros, sabe? Sim, sempre tem uma... Sim. Viu como eu sou pra frentex? Agora, voltando um pouco, assim, amarrando um pouco isso que a gente falou, é exatamente isso. Se um dia os corpos serviram para atrair o outro, né? Ou você vê essa questão da estética e que tinham os seus diversos significados aí ao longo da história, a gente percebe, pelo menos muito no nosso círculo, que o que nos atrai não é isso, né? Se a pessoa for, tipo, a mais engraçada e a mais linda e for gordinha ou for tal, tá tudo certo. A vida é assim, a questão é justamente eu comigo, né? Você com você. Exatamente. Eu acho que essa é o olhar para o outro é sempre muito mais generoso do que o olhar para nós mesmos, né? Sim. Mas eu acho que esse é justamente o ponto. A gente tem que ser mais generoso com nós mesmos. Exatamente. E que vai acabar ajudando a gente né? a ser e vai acabar ajudando a gente a ser mais generoso com o outro também. Com certeza. Será que não é bom a gente, para ir finalizando, assim, se a gente deixar um exercício? Eu adorei essa coisa do espelho de corpo inteiro, né? Tipo, porque a partir do momento que você tem intimidade com o teu próprio corpo, você já tem ali você começa a se olhar, né? Por exemplo, eu e o Mike, a gente tinha meio um acerto de dormir nu. Então, vamos dormir nu pro resto da vida. A gente vai estar velhinho e vai estar dormindo nu. Bom, engravidei, tive a Aimee. E daí, desde então, sei lá, faz mais ou menos uns 6 anos, a gente só dorme de pijama. E eu acho que isso passa com que o olhar do outro pro teu corpo não tem mais essa coisa assim que na hora do tchaca-tchaca tem que deixar lá a luz meio apagada. Porque o outro já tá te vendo todo dia. Daí quando o outro não te vê, de repente um dia você aparece e envelheci. Porque você vai ele não acompanhou essa engordando mudança gradativamente todo dia um pouquinho. Sim. Então eu acho que essa coisa do espelho, dançar, gente, vamos todo dia dançar um pouquinho pelada no fim do espelho, ver um pouco da risada de si mesmo, né, da teta balançando, porque tem um pouco isso, esse rir de si, né, e não sempre se assustar. Gente, desculpa, eu tenho que ir agora, vou ali comprar um espelho. Não, e outro... Então, você tá propondo esse exercício, eu vou propor outro, depois o Diego vai propor um e a gente vai finalizar. Um exercício que me propuseram uma vez e que eu achei interessante também é de, sei lá, no banho, tentar texturas diferentes no corpo. Tipo, pegar um esfoliante, pegar alguma coisa mais cremosa, tentar, sei lá, não sei agora o que mais você pode pegar, sal, etc. Uma bucha vegetal. Uma bucha, testar texturas diferentes no corpo, falar, olha como que o meu corpo sente essa textura, como que o meu corpo reage a essa textura, e para você começar a ter essa consciência corporal também, de cada centímetro, sabe? Boa. Entre os dedos, nas dobrinhas e afim, para começar a fazer as pazes também com o corpo, porque às vezes esses autocuidados também são muito gostosos de fazer, porque você vai fazendo as pazes, tipo, não, tá tudo bem, tá tudo bacana. Então esse é o meu exercício que eu vou propor. Eu acho que você é um pouco mais geral. Exercício de tirar você da sua zona de conforto, no sentido que a gente falou dessa coisa do... Aí de repente você transa com aquela pessoa e faz tanto tempo que não vê o corpo e envelheceu. Tipo, se é uma questão pra você... Tipo assim, se você prefere... Também não precisa ir de 8 a 80, mas se você prefere transar no escuro, vamos transar na meia-luz. Depois da meia-luz, vamos ir pra luz, vamos transar de dia. Vamos na mesa da cozinha, né? Coloca uma vela.
Coloca uma vela. Mas, tipo, pensa os lugares onde você se sente acuado. E tenta ir, não, né? Não precisa ir do escuro pra transar no dia, mas vamos... Pensa aí qual é o lugar que você se sente acuado e vai dando passinhos progressivos pra sair desse... gradativos, pra sair desse lugar aí. É isso então, gente. Muito obrigada. Esse foi o primeiro de muitos episódios sobre o corpo. Hoje a gente foi mais geral, apesar de não, ao mesmo tempo não ser tanto. Sigam o nosso Instagram, @primeiromeias. Se quiserem mandar e-mail, também é primeiromeias@gmail.com. Nós temos uma playlist no Spotify, que você pode ouvir as músicas que tocam aqui. E manda mensagem pra gente no Instagram, divulguem este podcast. E é isso? Mais alguma coisa? Como é que as pessoas sabem as redes sociais de vocês? Primeiro Meias. Acabei de falar. Ah, não, só o Primeiro Meias, tá? Primeiro Meias. Tá, entendi. Você quer passar, tipo, @Thaisa Guaraná? Desculpa, não, falei. Ai, você ia fazer o quê? @Virginia de Ferrante, é isso? Eu achei que ia ter esse momento, Esse mas... Diego Carvalho Sá? Diego Carvalho está tudo junto. Então tá. Então tá bom. Bem, tchau. Gente, beijos então. Que bom, adorei o papo. Valeu. Também. Valeu, Tchau. Beijo. Tchau. La plage fait. Elle marche comme une algue, portée sur l'aile d'une vague, jusqu'au rivage, toute la plage fait. Ah, porque eu tô tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe e a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse, se elle marche ou se elle danse, o mundo inteirinho, mais toute la plage fait, e fica mais lindo, ne voit que la mer. Nul ne sait ce qu'elle pense, que quando ela passa sur le rivage, se enche de graça, e toute la plage fait, por causa do amor.